E para você que ainda tem dúvida de como criar o calendário com praticabilidade no Primavera P6, me acompanhe nesse vídeo que eu vou demonstrar passo a passo como configurar e ter calendários com datas mais confiáveis e assertivas, utilizando praticabilidade no cronograma do Primavera P6. Vou demonstrar para vocês a planilha aqui com os quantitativos. Nós temos, só um minuto, nós temos aqui este exemplo de planilha de praticabilidade, onde nós temos nesta coluna indicando os tipos de praticabilidade e impraticabilidade, né? Nós começamos sempre com um total de dias no mês, quantos domingos eu tenho no mês, que vai variar, cada mês vai variar o número de domingos, quantitativo de feriado. É bom você utilizar o feriado convencionado do teu projeto, da sua obra. Aqui vamos utilizar um exemplo de feriados da cidade de Belo Horizonte. Quantidade de dias de sábado, quantidade de dias de chuva. E esse dias de chuva ele é tirado exatamente de uma curva pluviométrica da região, onde a gente faz uma estatística, seja de 1 ano, de 5 anos ou 10 anos. Eu recomendo que pegue estatística de 10 anos para mais, né? De 10 a 20 anos ou 10 a 15 anos, onde você vai conseguir saber o quanto de pluviometria que teve no período, os dias que choveram e somando os dias do mês, a gente poder saber dentro daquele mês quanto de praticabilidade. Então, esse dado aqui já foi retirado de outra fonte, então eu tenho outro vídeo demonstrando como a gente faz a curva pluviométrica. Então, entenda que esses dados aqui são os números de dias que choveram naqueles meses. E aqui embaixo a gente vai ter uma curva sazonal com as horas, dias e horas praticáveis. Após saber todos os parâmetros, faremos uma fórmula, né, onde eu vou subtrair, né, quantos dias praticáveis, que vão ser os dias dos meses, menos o domingo, feriado e sábado e dias de chuva. Eu tenho nesta informação o número de dias disponíveis. E eu tenho também agora a quantidade de horas por dia. Configurei um calendário padrão, já convencionando 8 horas por dia, né, 40 horas semanais. Se for mais, se for 44 horas semanais, você coloca 44 dividido por 5. Mas para esse efeito didático, eu vou utilizar 8 horas por dia. E eu tenho também outras improdutividades, e caso no seu projeto já tenha levantado outras improdutividades, outras horas não praticáveis, você insere. Igual aqui eu coloquei, aquelas horas de início do planejamento de uma atividade, liberação de área, fiscalização, retirada de EPI, algum tempo que alguém vai no almoxarifado, ou RH, etc. E tem também aquele tempo no DSS. Então, contabilizando das 8 horas trabalhadas, a gente tem praticamente 1 hora com rotinas de início de serviço, tem 1 hora aqui de almoço, já subtraindo também 1 hora para almoço. E aí então eu vou ter das 8 horas pagas, simplesmente 6 horas disponíveis. Então essas horas podem diminuir à medida que você incrementa rotinas a mais que pode ser contabilizado e retira a produtividade de vocês. Então eu vou ter as horas disponíveis, tabelado. E em cima dessas horas disponíveis, a gente faz o cálculo exatamente, retirando a improdutividade vezes a quantidade de horas do dia. Então eu tenho aqui o total de horas no mês, são os dias praticáveis, que a gente alcançou aqui na coluna F. Vou deixar ela destacada aqui para ilustrar um pouco mais para vocês. E em cima dessas horas, desses dias praticáveis, a quantidade efetiva de hora que vamos trabalhar. Então eu tenho aqui o total de horas no mês. Em cima do total de horas por mês, temos a quantidade de horas por dias úteis, que está exatamente nesta linha aqui embaixo aqui. Então é exatamente ela que eu vou inserir no calendário do Primavera P6. Então já temos aqui a, a explicação de onde vem a fonte de dados nossa. Vamos então abrir o Primavera P6. Eu vou criar um novo projeto.
queira criar um novo projeto para vocês, genérico, File New, vou criar um novo projeto, aqui vai ser P1, eu vou chamar isso aqui exemplo de praticabilidade. Vou deixar para ele iniciar no dia 1º de janeiro, para a gente contabilizar um ano inteiro. Então, finalizou, vou nas atividades do projeto, preciso também cadastrar um calendário para ele, vou criar uma atividade apenas, então atividade de teste, vou deixar ela aqui com 360 dias, só para correr o ano inteiro, e nós vamos vincular nela aqui o calendário padrão. Então, outra coisa que eu recomendo vocês fazerem também agora, eu vou colocar o data date aqui no início do projeto para dia 1º de janeiro. Colocando já 1º de janeiro. E aí eu recomendo vir também em recursos, o Enterprise Resource. Nós vamos em recurso, vamos criar um recurso genérico, deletar o que já tinha. Vamos criar um único recurso aqui de label, vai representar trabalho, que é para a gente fazer a conferência depois de criar o calendário. Então, posso fechar aqui os recursos, vou na opção do Resource Assignments e vou deixar representado esse recurso de trabalho em uma atividade apenas. Então, ele pegou do dia 1º até o máximo de dias após 360 dias, multiplicando 8 horas por dia, com um total de 2.880 horas. Significa que no mês de janeiro eu terei 176, fevereiro 160, e os demais meses, ó, a maioria, tudo com 176. Ó, julho, que tem mais dias úteis aqui, ó, 184, 168. Essa quantidade de horas aqui, ó, são de dias úteis. Então eu vou colocar aqui dias úteis, que aí é a primeira conferência que eu tenho, ó, dias úteis. Vou inserir uma nova atividade e ela eu vou chamar de praticabilidade. Para a gente poder comparar, mesma referência, vou colocar os 360 dias só para dar ilustração. Calculo aqui também. Só que agora eu vou criar o meu calendário de praticabilidade. Vem Enterprise, Calendars. Vamos adicionar cópia desse calendário. E eu vou chamar ele de praticabilidade. Então, onde eu tenho desde o primeiro dia aqui, eu vou agora transpor para essa informação. Vou transpor aqui. A gente, depois de ter criado o projeto e um novo calendário, a gente vai transpor a informação, então, trazendo os dados da planilha, eu vou pegar exatamente, configurar o número de feriados que eu tenho no período, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um feriado, vamos cá para cá, eu vou ter um feriado em janeiro, e a quantidade de horas praticáveis no mês vão ser em torno de 70 horas, no que vai dar uma média aqui de 2,71. O Primavera ele trabalha apenas com meia e meia hora, né, picado. O que nós vamos fazer? Interpretem que esses dias de chuva, esses 10 dias de chuva, não dá para mensurar ao certo se eles vão ocorrer num sábado, no domingo ou no feriado. Porque se eu contasse aqui já daria os 10. Mas eu tenho que considerar que em algum dia que está útil aqui no meu calendário, pode considerar que vai chover e dependendo da quantidade de chuva, a praticabilidade em horas trabalhadas nesse período vai ser mínima. Então por isso que a gente cria esse calendário de praticabilidade. Então, como ele está mensurando para mim 2,71, eu vou colocar 2,5, colocar 2,5, e aí a gente vai fazer a conferência no mês de janeiro aqui, de quanto que ele já está. Vamos aqui no Resource Assignments, vamos calcular o projeto, e aí eu tenho que ter, faltou eu inserir o recurso nessa atividade.
Mesma coisa, insere o recurso. Aí eu posso fechar e dar um schedule. E agora eu vou conferir na atividade praticabilidade, mudando aqui o calendário, praticabilidade, praticabilidade. Aí eu calculo novamente e eu verifico aqui no Distance Assignments quantas horas estão dando aqui, ó, 52,5 e eu preciso de 70,5, ou seja, eu preciso de mais 20 horas acrescentando. Então eu venho aqui de novo, Enterprise, ou Calendars, e eu vou na praticabilidade e eu procuro de novo naquele mês, exatamente se eu estou precisando de mais 20 horas, que é o que ele me indicou aqui, ó, 52 para 70, então são 18 horas. Então 18 horas eu posso pegar 9 dias com 2 horas a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou até mesmo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Posso aumentar 1 hora para cada uma aqui, ó. Vai ficar agora com 3,5. Então, o que significa essas horas? Olha, como a hora aqui está quebrada, ó, algumas estão com 2,5, né? Olha lá, a maioria vão estar lá sinalizando, ó, 2,5 e outros com 3,5. Mas na média eu vou ter dentro do mês, dos dias úteis trabalhados, as minhas 70 horas e meia aqui, ó. 70 horas e meia, 70 horas e meia. E vamos repetir isso aqui para todos os dias do calendário. Vou de novo aqui agora para fevereiro. Eu venho em fevereiro e faço a mesma repetição. Aí eu tenho aqui em fevereiro, o mês tá me pedindo um feriado no mês, que aí no caso é o dia 17, que é o carnaval, não work, e os demais dias eu vou contabilizar a quantidade. Um, dois, quantos dias eu tenho aqui? Deu 5, 10, 15, 19 dias. Então, nos 19 dias, para a gente colocar, se eu calcular aqui também, eu dividido por 19, eu teria 3,5 para esse total aqui dos 19. Vou colocar 3,5. E aí eu tenho a praticabilidade aqui nesse período. Só calcula novamente. E aí ele pega, ó, 66,5, 66,7. Eu não consigo ter o ponto 7 aqui quebrado. De 66 já vai para 68. Vamos calculando para os demais aqui agora. Eu vou ter quantos dias agora disponíveis para o mês de março? Enterprise, Calendars. Eu vou aqui para o mês de março. Mês de março. Onde eu não tenho nenhum feriado. Então eu vou ter 5 sábados, 5 domingos. Então eu tenho quais os dias aqui, ó? 10 dias, 15 dias, 20 dias, 22 dias. Então eu vou ter que distribuir a 69,26 por 22 dias. Então eu vou ter 3,1. Então coloco 3 em sua maioria e pelo menos algum coloca meio, colocar uns 2 com meio e ver qual que vai ser a diferença que está faltando. 67, então ainda falta 2 horas aqui para a gente acrescentar. Viu aqui 67, então acrescentar 2 horas. Março e acrescentar mais 2 horas. Então vou pegar 4 dias e aumenta meio, aí já deu as 2 horas. 69 com 69. E assim você vai estar mantendo uma média de horas. Vou fazer mais um mês aqui para vocês entenderem. Joga aqui mais um mês. Pegar em abril. Mesma situação, abril está me dando 2 feriados. Então, tenho 21 de abril e a Sexta-feira Santa aqui em abril, que é 3 de abril. Aí eu vou. Quantos dias sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dias úteis. Então, eu vou pegar aqui dividido por 20. Então, eu estou tendo 4,3, aí não dá. Se eu jogar 4,5, ele vai ultrapassar, depois eu diminuo algum. Então, eu coloco 4,5
e a gente vai ter aqui 90, e aí no caso tem que diminuir mais 3 horas, né? Eu vou arredondar aqui para 87, tem que diminuir mais 3. Então vem aqui, abril, e diminuir 3 horas. Então, vamos pegar 6 dias e vira meio que 87, como se eu tivesse arredondado aos 87. E assim por diante, você vai pegando, repetindo do mesmo padrão que eu acabei de colocar, para que a gente tenha a praticabilidade. Se você tiver em calendários plurianual, eu recomendo também que já pega dos meses seguintes, conforme a praticabilidade daquele período, e insira também no calendário, colocando até o final deles. Sempre repetindo essa essência mesmo do, do número de horas previsto no mês. Isso aqui foi só um exemplo aí. Depois, ao final, você pode deletar, né, o teu projeto. Posso fechar aqui, deletar o projeto e o seu calendário, ou transpor essas atividades com outro calendário, e aí assim você já tem as informações todas preenchidas e poder trabalhar com mais segurança, poder dar uma data muito mais assertiva para o seu gestor, para o seu cliente, porque são datas já considerando todas as impraticabilidades possíveis, né? Então você vai se tornar um planejador com melhor previsibilidade das atividades. Tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva aqui no canal, dá um like, fazendo favor. Obrigado.